Cuidado com o fermento dos fariseus. Os apóstolos acharam que Jesus estava falando aquilo porque tinha somente um pão. E não era. Jesus procurou lembrar aqueles homens rudes, né? Você lembra quando eu distribuí 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos sobraram? Os apóstolos disseram, sobraram 12. Pois é. Você se lembra quando eu distribuí 7 pães? Quantos cestos sobraram? 7. Vocês ainda não entenderam? Vocês ainda não conseguiram entender? Jesus estava chamando a atenção sobre aquilo do nosso cotidiano, da nossa vida, que são os 5 sentidos e os dons que Deus nos dá. Em cima de somente um pão, que é toda a presença de Cristo na igreja, na barca. Jesus estava querendo chamar a atenção daquele povo lá sobre aquelas primícias maiores da igreja. Nós temos os 5 pães que Jesus distribuiu, que é o olfato, a audição, o gosto, o tato, a visão. Coisa interessante. Prova, olha, cheira, escuta, toca. São dons divinos. São dons que Deus nos dá, que nós podemos distribuir, os nossos sentidos, nós podemos distribuir. Então, quando a gente coloca esses dons para funcionar, sobra a igreja, sobra 12 cestos, sobra a igreja naquilo ali. E Jesus continuou muito bem aquilo ali, ia dizendo assim, e aí, e os 7 dons? Vocês lembram quando eu distribuí para vocês 7 pães, não sobraram 7 cestos? Porque os dons não se multiplicam. Dom é uma coisa muito pessoal. O dom da profecia, da língua, da ciência, do amor, da visão, da fé e da esperança. Esses são os dons que Jesus estava falando nele. São Paulo aos Coríntios, no hino do amor ao cristão, no capítulo 13, fala muito bem sobre isso. Nós vamos mexer sobre esse assunto. Pedro, na primeira carta de São Pedro, ele diz assim, a prudência, o amor sincero, o perdão, o dom de administrar, o dom de pregar, servir, o dom de orar. São dons que Deus nos dá, que o Espírito Santo nos fornece. Esse dom não se multiplica, são os dons que são nossos. Que cada um use seu próprio dom para o bem dos outros. Então, quando Jesus está falando nos 5 dons, ele se multiplica, os nossos sentidos se multiplicam, mas os dons vêm do Espírito Santo, ele é uma coisa dada a nós. Henri Drummond era um pastor protestante. Uma ocasião pediram ele para falar sobre os dons. Ele era uma pessoa que não tinha muita noção dessas coisas todas. Ele então pediu a Deus que o ajudasse. Henri Drummond. E ele abriu a Bíblia e saiu justamente São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que ainda eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes.
não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que então em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho, obscuramente, e então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei que sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o amor é o maior deles. Então, Henri Drummond nos fala sobre a profecia, nos fala sobre a língua, o amor, a ciência, a fé, a paciência e a verdade. Então, os dons que o Espírito Santo nos fornece são aquilo que brota no nosso coração. Jesus está falando em 7 dons. A Bíblia distribui esses 7 dons em tantas verdades, mas eles não aumentam. Eles estão no nosso coração. Ele morre conosco, as profecias cessarão. Mas se tudo isso não tiver um amor na frente, nada adiantará esses dons conosco. Então é isso que Jesus, naquela barca, estava chamando a atenção daquelas pessoas. E ele falou assim, cuidado com o ferimento de Herodes. Quer dizer, cuidado com essas coisas comuns que nos obscurece a nossa capacidade de pensar. Cuidado com o nosso dia a dia, cuidado com os nossos problemas, cuidado com o fermento dos fariseus. Quer dizer, cuidado com esses ensinamentos comuns, porque se nós não tivermos o dom do amor em profetizar, em falar a língua, em dizer a verdade, de nada isso adiantará. O amor é que suporta todos esses dons. Então, essa passagem de Jesus naquela barca, ele nos chama a atenção sobre isso. E aí, em Jó, no capítulo 3, o Pai nos revela seu amor dando-nos seu Filho. Quer dizer, é um dom de Deus. Deus, quando nos deu o Filho, era um dom de Deus. E o seu Filho, o Pai se dá a si mesmo, pois Jesus está todo repleto das riquezas do Pai. Então, 5 pães sentidos, cobrança, igreja. 7 pães, os dons, sobraram 7, não se multiplica. Então fica o meu recado sobre essa questão desse evangelho, que Jesus está falando sobre os dons e sobre o sentido que nós temos. Vamos cuidar disso, que é muito importante para nós, porque sem ele, nada. Um sentido se multiplica, os dons do Espírito não. Tá bom? Então fica o meu recado para hoje.